Olá, nós somos alunas da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais, da disciplina de Farmácia Homeopática, e vamos apresentar o trabalho de floralterapia, também chamada de florais de Bach. Nosso grupo é composto por Carolina Silva, Carolina Santos e Laura Lima. O trabalho será dividido entre o contexto histórico da criação da terapia, o conceito e definições, a diferença e similaridades com a homeopatia e alguns estudos científicos. Vamos iniciar então com o contexto histórico do floral. A utilização de plantas e flores para o tratamento da saúde humana é bastante antiga. Os estudos mostram métodos desenvolvidos desde antes de Cristo e por diferentes partes do mundo. Por exemplo, o povo egípcio e outros africanos já usavam as flores para tratar desequilíbrios emocionais. Dessa forma, é necessário entender a história de Edward Bach, médico e cientista nascido na Inglaterra em 1886. Ele foi diplomado em 1912 pela University College Hospital, UCH, onde se tornou o médico encarregado das urgências, Casualty Medical Officer, em 1913. Ainda em 1913, se tornou cirurgião de urgências, Casualty House Surgeon, no National Temperance Hospital. Porém, ficou doente, e isso o levou a desistir do posto de cirurgião. Quando se recuperou, abriu um consultório em Harley Street. Então, interessou-se pela escola de imunidade e assumiu um posto como bacteriologista assistente. Durante esse período, produziu novas vacinas que obtiveram bastante sucesso. Durante a guerra de 1914, ficou muito doente e entrou em colapso. Uma cirurgia habilidosa o trouxe novamente à vida, mas lhe disseram que só viveria por mais 3 meses. Com essa terrível notícia, ele retornou num estado muito fraco de saúde, ocupando seu cargo nos laboratórios. Após alguns meses, esquecendo dos seus problemas devido à pressão do trabalho, ele se tornou mais forte. Os amigos que o viram posteriormente ficaram atônitos por ele ainda estar vivo. Ele mesmo concluiu que foi a consciência de um propósito em sua vida que lhe trouxe de volta à saúde. Por esse motivo, o Dr. Bach percebeu que a personalidade e as atitudes das pessoas afetam seu estado de saúde. Chegou à conclusão de que o mesmo tratamento não curava a mesma doença e decidiu que a personalidade do paciente era mais importante do que os sintomas e deve ser tida em conta no tratamento médico. Ele se tornou cada vez mais insatisfeito com os limites da medicina convencional e a sua focalização na cura dos sintomas. Porém, acreditando que o tratamento eficaz devia se concentrar nas causas da doença, ele decidiu seguir o seu interesse pela imunologia e se tornou bacteriologista assistente no UCH em 1915. De 1919 a 1922, ele trabalhou como patologista e bacteriologista no London Homeopathic Hospital. Ficou surpreso por Hahnemann, um fundador da homeopatia, ter reconhecido a importância da personalidade na doença 150 anos antes. Combinando esses princípios com os seus conhecimentos da medicina convencional, ele desenvolveu os 7 nosódios de Bach, que são vacinas orais baseadas em bactérias intestinais que purificam o trato intestinal, com efeitos notáveis na saúde geral do paciente e em estados crônicos difíceis. No seu pouco tempo livre, procurava métodos mais puros e mais simples de cura. Embora a comunidade médica tivesse adaptado às suas vacinas, que ainda continuam a ser utilizadas ainda hoje, ele não gostava do fato de serem baseadas em bactérias e estava ansioso por substituí-las por métodos mais suaves, possivelmente baseados em plantas. Em 1928, no decorrer de um jantar, teve uma revelação. Enquanto observava os convidados, compreendeu que pertenciam a diferentes tipos. A partir daí, chegou à inspiração e uma conclusão de que cada tipo reagiria a uma doença de uma maneira particular. No mesmo outono desse ano, visitou o país de Gales e trouxe com ele 2 plantas, Mimulus e Impatiens. Preparou elas como fazia com as vacinas orais e receitou de acordo com a personalidade do doente, com resultados imediatos e coroados com êxito. Nesse mesmo ano, acrescentou a Clematis. Com essas 3 flores, esses 3 florais, estava no limiar de desenvolver um sistema de medicina inteiramente novo. Na primavera de 1930, com 43 anos de idade, o Dr. Bach encerrou seu laboratório e consultório e foi para o país de Gales, devotando todo o seu tempo na busca de remédios à base de ervas na natureza. A história de Edward Bach continua, até ele desenvolver todos os florais que conhecemos hoje. Ele passou seu legado à frente, sendo pioneiro no uso das essências florais, mostrando como a saúde e as patologias estão ligadas à forma que o indivíduo vive e à necessidade de alterar o seu estilo de vida. É importante mencionar que o doutor tratava gratuitamente e não cobrava pelas suas consultas.
Bom, mas afinal, o que são os florais de Bach e quais são os princípios dessa terapêutica? Os florais de Bach são uma forma de tratamento que utiliza a energia das flores silvestres para combater as emoções negativas que provocam doenças, de modo que o padrão de energia da flor ressoa no padrão de energia da pessoa, devolvendo o equilíbrio energético original. Os florais de Bach realizam um tratamento direto das desordens da personalidade e não das condições físicas. Porém, uma vez que as doenças físicas têm a sua origem no emocional, o tratamento das desordens emocionais com os florais de Bach exerce influência na manifestação das doenças físicas. O conceito saúde e doença da floralterapia leva em consideração que um indivíduo saudável experiencia ao longo da vida gatilhos emocionais que levam a eventos bioquímicos e fisiopatológicos que então manifestam a doença física no indivíduo. A terapia farmacológica convencional entende a doença como os mecanismos bioquímicos pelos quais ela se manifesta, enquanto a floralterapia tem como objetivo o tratamento dos gatilhos emocionais e desordens da personalidade que levam a esses eventos. A exemplo disso, observamos que os medicamentos antidepressivos atuais não agem na causa da depressão, e sim nos sintomas que a depressão produz, ou seja, os mecanismos bioquímicos pelos quais ela se manifesta, promovendo então a cura de doenças físicas, enquanto a floralterapia atua na causa e reestabelece os arranjos emocionais, tratando, portanto, a origem emocional da doença e promovendo a harmonização do corpo etéreo, emocional e mental. A Organização Mundial de Saúde classifica os florais como remédios, reconhecendo seus efeitos terapêuticos como terapia complementar. Entretanto, os florais não são considerados medicamentos, e desse modo eles não substituem em hipótese nenhuma as indicações e o tratamento farmacológico indicado. A seguir, trarei duas perspectivas acerca da atuação dos florais no organismo. A primeira parte do princípio filosófico de que a flor é o resultado da vontade da planta em continuar sua espécie e, portanto, é dotada de enorme concentração de energia vital. Energia essa que se correlaciona com a energia humana e, uma vez capazes de acionar as nossas emoções pela visão e perfume, a flor consegue atingir também várias partes de nossas emoções que estavam latentes. A segunda perspectiva parte do princípio de que os florais quânticos têm suas bases de atuação na energia vital e sutil. Não possuem princípios ativos, mas fornecem informação energética na forma de vibração para as nossas células através de energia eletromagnética. Uma vez estimuladas, nossas células respondem de maneira epigenética, área do conhecimento que estuda as mudanças nas funções dos genes sem alteração na sequência do DNA. O sistema floral é organizado em florais de Bach e outros florais que foram surgindo ao longo do tempo em diferentes regiões do mundo. Os florais de Bach originais vêm da Inglaterra e são 38 essências de plantas e flores organizadas em 7 núcleos de representações biopsíquicas. A tabela a seguir traz os sintomas emocionais e as espécies de flores cujos florais são capazes de tratá-los. As representações biopsíquicas são divididas em medo, indecisão, falta de interesse pelas circunstâncias atuais, além de solidão, sensibilidade excessiva às influências de opiniões, desalento e desespero e excessiva preocupação com o bem-estar dos outros. O amplo conhecimento dos florais de Bach percorreu o mundo e deu origem a outros sistemas, todos seguindo o mesmo princípio do Dr. Bach, porém utilizando flores presentes na região de origem. Alguns deles são florais de Saint-Germain, florais da Califórnia, e no Brasil temos os florais de Minas, florais da Amazônia, florais do Planalto Central, florais da Mata Atlântica e vários outros. A exemplo dos florais de Minas, aqui estão 3 essências cujas flores são originalmente mineiras e as indicações biopsíquicas de cada uma delas. A flor do maracujá é indicada para pessoas atormentadas por temores ou medos vagos de origem desconhecida. A flor da mostarda é indicada para personalidades acometidas por tristeza, desesperança, melancolia ou depressão, enquanto a flor do manjericão é indicada a personalidades fortes acometidas por crises de inadequação e dúvidas sobre a própria capacidade.
Mas afinal, como são obtidas as essências florais? Eduard Bach descobriu que a energia das flores possui propriedades curativas. Desse modo, o método é bastante simples: impregnar a água com esta energia. Portanto, as essências florais consistem em água energizada com a energia das flores. As essências devem ser preparadas nas imediações do local onde foi feita a coleta das flores e são escolhidas plantas sadias e vigorosas que se desenvolveram em ambientes sem poluição e que não foram submetidas a qualquer tratamento químico. São colhidas apenas as flores mais perfeitas e que estejam no auge da floração. Bach desenvolveu 2 métodos básicos de obtenção das essências florais: solar e fervura. Posteriormente, outros métodos foram desenvolvidos, como o método lunar e o misto. A seguir, será descrito o método solar de obtenção dos florais. De manhã, ao alvorecer, recipiente de vidro é enchido com água de fonte reconhecidamente pura e potável. A seguir, as flores colhidas são colocadas diretamente nesse vidro com água, evitando qualquer contato manual. Esse recipiente de vidro com água e flores é colocado então nas imediações da planta e exposto ao sol em dia claro e com poucas nuvens no céu. Após algumas horas de sol, quando as flores começarem a murchar, retira-se as flores e filtra-se a água impregnada pela energia floral. A água energizada e filtrada é misturada na proporção de 50% com brandy e colocada em frasco previamente esterilizado. Esta diluição de 50% recebe o nome de tintura-mãe. Em frasco esterilizado e com capacidade de 30 ml, coloca-se de 30 a 50% de conhaque e completa o volume com água. Acrescenta-se 2 gotas da tintura-mãe previamente preparada e o conteúdo do frasco de vidro é então balançado intensamente a fim de homogeneizar. Está pronta, então, a solução estoque, a qual é preparada pelo produtor do sistema floral e vendida às farmácias que manipulam as essências. Uma vez com as soluções estoque em mãos, as farmácias de manipulação são os estabelecimentos responsáveis pela preparação das essências florais. Inicialmente, são obtidos frascos de vidro âmbar de 30 ml de capacidade, com conta-gotas e previamente esterilizados. Como veículo, é utilizada a solução hidrobrand a 30% e é adicionada de 2 a 4 gotas da solução estoque da essência indicada. O frasco é agitado e está pronta a preparação do floral de uso interno. Embora tanto a homeopatia quanto os florais sejam considerados como PICs, reconhecidas como PICs são as práticas integrativas e complementares em saúde, e também apresentarem princípios terapêuticos que vão diferir da medicina tradicional ocidental que nós tanto conhecemos, elas possuem diferenças bem significativas que valem a pena serem mencionadas. Vamos ver a seguir. A primeira das diferenças principais é que, no caso da homeopatia, Samuel Hahnemann, que é considerado o pai da homeopatia, definiu energia vital como sendo uma essência intangível e invisível que vai compor o ser humano e que também anima todo o corpo, formando uma unidade indivisível que mantém a saúde e cura doenças. Estando então essa energia vital em equilíbrio, o corpo está naquilo que definimos como estado de saúde, homeostase. A doença, portanto, ela vai ser o resultado de alguma perturbação que vai acontecer na energia vital, causando então um desequilíbrio nela e, portanto, causando sintomas no corpo físico. E esses sintomas, eles vão sinalizar que há uma desordem na energia vital. Já no caso da floralterapia, a doença ela é causada por uma desordem de personalidade, uma desordem emocional. E essa desordem emocional vai influenciar diretamente no corpo físico. Dr. Bach acreditava que fatores psicológicos, mentais, o estado de espírito são os grandes causadores de doença. Então, os florais eles vão ser indicados para tratar as emoções e para ajudar a equilibrar disfunções comportamentais e mentais que vão influenciar no corpo físico. O floral, então, o princípio dele é que ele ajuda a fortalecer a relação
entre corpo e mente. Outra diferença muito importante é que na homeopatia, esses medicamentos vão ser produzidos a partir de substâncias que podem ter origem vegetal, podem ter origem mineral ou animal. Os florais, eles não vão ter essa variedade de origem. Eles são compostos indicados para tratar emoções, para ajudar a equilibrar disfunções comportamentais e mentais, e eles são remédios extraídos das flores, essencialmente, como o próprio nome diz, floral. Você notou que eu usei palavras diferentes em cada um deles, não é? Eu usei a palavra medicamento e para o outro remédio. Bom, isso é porque a homeopatia ela é uma especialidade reconhecida médico-farmacêutica. Então, os seus produtos eles vão ser os medicamentos homeopáticos. Já os florais, eles são substâncias que vão complementar tratamentos de saúde convencionais. Então, são complementares, é uma terapia complementar. E é por isso que eu usei remédio. Remédio é um termo que pode ser usado para uma substância, um composto, ou algo que vai trazer algum bem para a saúde. Além disso, como já vimos, a homeopatia ela tem como um princípio básico o do medicamento único, que esse medicamento único é chamado de si mínimo e ele vai abordar ali a totalidade de sintomas que o indivíduo está apresentando. Já na floralterapia, podem ser indicadas sem problema várias essências ao mesmo tempo. Ainda relacionado ao tratamento, a homeopatia, como eu já falei, ela é tratada através de um medicamento, o simílimo. Esse medicamento ele deve obedecer à lei dos semelhantes, que é outro princípio essencial da homeopatia, onde o medicamento, o simílimo, ele vai tratar a doença, pois sua patologenesia vai descrever ali os sintomas semelhantes àqueles da doença que se deseja tratar. Então, essa ação do medicamento semelhante, que vai produzir sintomas semelhantes àqueles da doença que o indivíduo está acometido, que se deseja tratar, essa ação semelhante induz o organismo a responder de forma mais eficaz à doença. O uso do medicamento, então, por este ser dinâmico, porque ele é produzido por um processo de diluição e dinamização, esse medicamento dinâmico é capaz de restaurar o equilíbrio do organismo, que é igualmente dinâmico. Já no caso dos florais, o equilíbrio ele já é obtido de forma diferente. Ele é obtido por meio de virtudes que se oporiam aos vícios da personalidade. E os florais, por atuar ali no emocional, no caso, por causa da energia das flores, consegue então auxiliar na restauração do equilíbrio emocional e, consequentemente, vai influenciar no físico. Outra diferença conceitual é que, segundo a filosofia da homeopatia, a força vital ela vai ser dinâmica, como nós já sabemos, e seu equilíbrio então vai simbolizar a saúde, o desequilíbrio, a doença. Então, a restauração da força vital, que ela foi perturbada, por exemplo, por um agente externo, ela se daria por um medicamento, que ele tem que ser, então, igualmente dinâmico, assim como a força vital é dinâmica, restaurando o equilíbrio e o estado de saúde. Para a floralterapia, porém, a doença ela é gerada por uma desordem emocional, que vai influenciar no físico. Segundo ela, então, a energia presente nas flores ela vai ressoar na energia interna do indivíduo, restabelecendo o equilíbrio emocional e, consequentemente, o físico. Existem também diferenças no processo farmacotécnico que valem muito a pena mencionar. Na homeopatia, o simílimo, que é o medicamento homeopático, ele deve ser, durante seu processo de preparo, diluído e dinamizado. Por exemplo, sucções no método hahnemanniano. Isso é porque o corpo ele é dinâmico. Então, para restabelecer o equilíbrio, precisa-se então de um medicamento que seja igualmente dinâmico. Os florais, eles não têm o mesmo processo de preparo que o homeopático. Eles são diluídos,
mas não são dinamizados, porque não apresentam o mesmo princípio da homeopatia. Então, depois de conhecer várias dessas diferenças, em suma, em resumo, a homeopatia ela tem o estado de saúde sendo um estado de equilíbrio da força vital, o adoecimento, expressão da ruptura, da harmonia das diferentes dimensões do ser humano. Ela também é uma especialidade médica e farmacêutica, diferentemente da floralterapia, que consiste em administrar doses mínimas do medicamento, que ele é o simílimo, tem a lei dos semelhantes, para evitar a intoxicação e estimular a reação orgânica. Ela é uma terapia complementar à convencional, envolve o potencial energético das flores, as essências florais têm energia, propriedades vibracionais, e por isso elas ajudam a harmonizar o bem-estar mental, emocional e físico ao serem transferidos para a composição do floral. Considera-se então que a interação energética tem influência na saúde física. O padrão de energia da flor vai ressoar no padrão de energia da pessoa, devolvendo o equilíbrio original mental que influencia no físico. A fim de curiosidade, o nosso grupo trouxe 2 artigos com opiniões e resultados diferentes sobre a floralterapia, a fim de mostrar para vocês que pode variar, principalmente com o tempo, levando em consideração que um é mais novo e o outro é mais velho. Este artigo foi feito na Alemanha e se chama Eficácia dos remédios florais de Bach na ansiedade de testes, um ensaio randomizado, duplo cego, controlado por placebo com cruzamento parcial. Ele está em inglês, foi feito na Alemanha e ele foi o primeiro estudo que examinou a eficácia de uma fórmula de remédios florais de Bach para ansiedade em testes. Como ele foi feito? Eles recrutaram estudantes da Universidade de Freiburg e das escolas de enfermagem e educação de Freiburg, que relataram ter ansiedade antes de fazer algum teste, alguma prova, e que tinham pelo menos 2 exames com intervalo de 2 semanas. Eles fizeram uma combinação de remédios florais de Bach sugerida como eficaz para ansiedade de testes. Foi uma mistura de 10 flores, 2 frascos, e cada frasco com duração para 2 semanas. A aplicação foi de 4 gotas todos os dias durante 2 semanas ou mais, se necessário. E embora houvesse uma forte indicação de efeito placebo dos remédios florais de Bach na ansiedade de teste, não foi encontrado nenhum sinal de efeito específico além desse de placebo. Este segundo, porém, já é mais recente, foi feito entre 2022 e 2023, publicado em 2023, chamado Terapia Floral como Tecnologia para Ansiedade em Saúde do Idoso à luz da teoria de Beth Neumann, um estudo randomizado. Ela foi conduzida no estado do Ceará, nos meses de agosto de 2022 a janeiro de 2023. É um TCC, na qual a população foi constituída por idosos com idade igual ou superior a 60 anos, cadastrados nas unidades básicas de saúde dos municípios selecionados, que receberam um frasco de 30 ml contendo uma solução de conhaque ou brandy a 30% com ou sem a essência floral escolhida. Com base na análise do grupo de intervenção, pôde-se perceber que houve uma redução no nível de ansiedade com significância estatística. Também foi destacado que os valores da ansiedade feitos em escala nos grupos de idosos que utilizaram os florais de Bach comparado ao grupo controle foi maior, o que deixa claro a hipótese do estudo que foi confirmada. Obrigada por assistir. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar para a gente depois. Aqui estão as nossas referências e esperamos que vocês tenham gostado.